Vamos dar continuidade à nossa aula de eletroquímica. Nós estamos falando de eletrólise e agora vamos falar sobre a eletrólise quantitativa. A eletrólise quantitativa é um pouco mais frequente em alguns vestibulares e demanda alguns cálculos bem simples. No caso, o que é importante nós recordarmos aqui é que o elétron é o grande foco dessa parte, pois é ele que vai doar-se para o cátion e assim essa união do cátion com os elétrons formará um metal. Uma vez que nós temos a administração de elétrons em movimento, é importante recordar na física a quantidade de carga, que é dada por corrente vezes a variação de tempo. Aqui eu coloquei um T maiúsculo, mas na verdade vamos pôr minúsculo, né, para não confundir com temperatura, ΔT. Famosa kit, costumamos chamar de kit, e é essa comunicação que nos interessa. A carga que a física consegue contar por esta fórmula, introduzida nas reações químicas, na regra de 3. Portanto, o que me interessa lembrar aqui é que corrente elétrica vezes tempo resulta em carga, quantidade de carga. E a química possui esta constante, chamada constante de Faraday, em alguns livros é chamada de constante de Faraday. Uma vez que esse cientista fez bastante descobertas importantes, Fão igual a 96.500 coulombs por mol. E aí entra alguns detalhes, né? Essa constante de Faraday, ela retrata a quantidade de carga para 1 mol de elétrons. Isso serve para nós como uma massa molar. Quando eu falo para você, por exemplo, 1 mol de oxigênio, você sabe que na tabela periódica tem uma massa atômica lá de 16, ou seja, 16 gramas para cada mol. Se eu te dou 2 oxigênios, 2 mols de oxigênios, por exemplo, você já sabe na sua cabeça que esse 2 vai multiplicar aquele número tabelado da tabela periódica, 2 vezes 16, que vai dar 32 gramas para esses 2 mols de oxigênio. Com a carga que é semelhante, nós podemos imaginar que se temos 1 mol de elétrons, nós teremos 96.500 coulombs. 2 mols de elétrons, o dobro, 3 mols de elétrons, o triplo dessa carga básica que é constante de Faraday. Feito essa breve explicação, vamos usar alguns exercícios, pois a própria aula já diz, né? É quantitativa, não tem como, eu preciso de contas. Perceba também que existem duas equações, uma equação química e uma equação física. São imprescindíveis, eu preciso delas para resolver as questões. O primeiro exemplo que eu coloco aqui é: quantos mols de níquel são obtidos com a administração de 5 mol de elétrons? Bom, primeiro que eu preciso da equação química. Então, o níquel, isso será fornecido em alguns exercícios, ele tem carga 2+. Esse níquel pode receber 2 elétrons para deixar a sua carga neutralizada, formando então o níquel metálico, que foi questionado no caso. Portanto, seria interessante para nós aqui observar primeiramente que a proporção que eu preciso estabelecer é entre os elétrons e o nosso átomo de níquel. Todos de acordo? Pois a ideia é quantos mols de níquel. E ele me deu a informação dos mols de elétrons. Então, observando aqui esta equação que já está balanceada, perceba que nós podemos dizer que existe 2 mols do nosso querido elétron, proporcional a 1 mol de níquel. É justamente o balanceamento que me diz isso. Agora vamos às informações do texto. Por isso a importância de você escrever a equação balanceada da redução. Quase sempre é a redução que é o foco nessa matéria. Estabeleceu a equação química, fez o balanceamento das cargas, olha para a pergunta: quantos mols de níquel são obtidos com 5 mols de elétrons? 5 mols de elétrons, X. Basta agora nós colocarmos o equacionamento final
2x será igual a 5 vezes 1. Dividindo por 2, teremos 2 mols e meio de níquel. Essa será a produção em mols. Com essa primeira etapa, eu quero deixar bem claro aqui que existe uma proporção entre o número de elétrons e o número de mols de metal produzido, que pode variar. Se fosse sódio, por exemplo, eu só precisaria de 1 mol de elétrons. Se fosse alumínio, por exemplo, eu precisaria de 3 mols de elétrons. Portanto, faz diferença a equação química, o balanceamento das cargas. Essa primeira equação, resolução tranquila. Agora, o segundo exemplo é o exemplo mais clássico. Qual é a massa de cobre depositada em uma eletrólise que demora 96,5 segundos com uma corrente elétrica de 2 amperes? E aí você fica, que relação tem, né? Parece que dá um bug na cabeça. Eu vou efetuar a resolução da forma mais pausada possível, fazendo em etapas. Primeiramente, vamos começar pela física. Nós sabemos que existe uma certa corrente elétrica de 2 amperes num certo tempo em segundos. Então, primeiramente, vamos usar a fórmula do kit, I vezes dt. Portanto, aqui, quais seriam os parâmetros? A carga, nós vamos determinar a carga. 2 amperes multiplicado por 96,5, isso vai resultar em um valor de carga que nos interessa. Essa carga vai ser o dobro, 96,5, 193 coulombs. Ótimo, essa foi a carga que nós temos como dado da reação. Agora, cadê essa reação? Percebe? Eu preciso dela. O nosso átomo de cobre ele apresenta uma carga positiva 2+, o que é muito semelhante a essa reação aqui de níquel. Então eu vou copiar essa reaçãozinha aqui. Vou trocar só as indicativas. Em vez de níquel, vamos colocar o cobre. Pronto. Agora vamos puxar a relação que nos interessa. 2 mols de elétrons proporcional a 1 mol de cobre. Ok. Mas percebe que existe aqui um problema? A pergunta se refere à massa de cobre. Como é que eu posso fazer isso um pouco mais rápido? Basta recordar a massa molar. A massa molar de 63,5 gramas por mol, que vem logo do lado dessa quantidade em mols. Ou seja, é uma porção de cobre. E uma porção de cobre tem 63,5 gramas por mol. Fazendo a análise dimensional, você vai conseguir perceber que este mol se cancela com este outro mol aqui, sobrando apenas a informação da massa do cobre, que é o que nós costumamos fazer numa regra de 3, colocar a informação em massa, uma vez que a pergunta é massa. E aí eu coloco um Mzinho aqui embaixo. Agora vamos aos elétrons. Nós temos esses 2 mols de elétrons e nós sabemos que, pela constante de Faraday, é 96.500 coulombs para cada mol. Ora, então eu deveria aqui multiplicar por 96.500 coulombs por mol, da mesma forma que fizemos com a massa molar. Perceba que o número de mols de elétrons se cancela com este por mol da constante de Faraday, resultando apenas em 2 vezes a carga da nossa constante. Ou seja, eu tenho 2 porções de Faraday, 2 vezes 96.500. E aqui embaixo, carga embaixo de carga. Eu posso colocar aqui esses 193 coulombs. Percebe que agora é só finalizar a regra de 3? Nós podemos então reduzir que Eminho será igual a 63,5 multiplicado por 193, tudo isso dividido pelo dobro de 2 vezes 96500. Bom, vamos colocar aqui entre parênteses 2 vezes 96500. Percebe que essa multiplicação por 2 nós já fizemos e ela vai dar justamente 193. Isso vai facilitar muito o nosso cálculo, deixando aqui o indicativo de que as contas são de fato razoavelmente fáceis. Ficaria um valor desse, efetuando tudo bonitinho,
0,635 gramas. Essa seria a massa de cobre obtida nessa eletroquímica. O que pode ser indicado, né, para nós como sendo, andando com a vírgula 3 vezes, 63,5 miligramas. Essa é a massa de cobre que pode ser obtida nesse processo eletroquímico. Parece um pouco difícil, eu confesso, pois são duas etapas e uma interpretação da equação química. Para isso, eu vou dar uma dica que pode resolver vários exercícios envolvendo este assunto. Percebe que existe uma comunicação entre a equação química e a equação física, pois ela foi a início. A equação física nos forneceu um dado que completou a reação química e me permitiu chegar à resposta. Agora, vamos olhar para esta equação genérica que eu fiz. Eu tenho um metal com uma carga, ou seja, um cátion, com N+, que precisa de N elétrons. Se fosse M2+, era 2 elétrons, formando o metal M reduzido. Logo abaixo, você percebe que eu coloquei aqui a massa molar do cátion e embaixo a massa que nós precisamos determinar. Do outro lado, eu coloquei N vezes 96.500, que é o número de elétrons vezes a carga que cada mol de elétron tem. E logo abaixo, eu coloquei I vezes ΔT. Essa multiplicação equivale-se à carga Coulomb. Percebe que anteriormente nós fizemos esse cálculo. I vezes ΔT deu 193 coulombs. E justamente esse valor de carga foi aqui embaixo, da proporção dos mols de elétrons. Portanto, colocar aqui I vezes ΔT embaixo dessa quantidade de carga é estratégico para conseguir resolver uma questão rapidamente. Multiplicando em cruz todo esse aparato, perceba que eu estou com as unidades coerentes, massa embaixo de massa, carga embaixo de carga. Você vai conseguir efetuar massa molar vezes corrente vezes tempo, tudo isso dividido por N vezes 96.500. Com essa fórmula, você consegue resolver todos os problemas envolvendo eletroquímica, que é muito frequente. Por isso a minha ideia é de pôr essa fórmula para vocês. Vamos só observar como ficaria nessa questão aplicada. A massa molar que foi estudada foi o cobre, 63,5. A corrente que o texto nos forneceu era de 2 amperes. E o tempo estabelecido foi de 96,5 segundos. Perceba que existe o detalhe de unidades, hein? Precisa estar em segundos. Logo na sequência, nós tínhamos 2 mols de elétrons, pois era o cobre 2+, e a constante de Faraday que aqui está presente. Se você efetuar os cálculos aqui, você vai conseguir chegar ao mesmo valor, 0,0635 gramas de cobre foram produzidos nessa eletrólise, o que também seria equivalente a 63,5 miligramas de cobre. É isso, gente. Eu acho que a parte de eletroquímica, ela realmente tem as suas dificuldades, mas uma vez compreendida essa regra de 3, massa molar sobre massa, número de elétrons vezes constante de Faraday, corrente vezes ΔT, você consegue colocar de uma só vez todos os dados, ao invés de efetuar algumas regras de 3 em excesso, que pode acarretar alguns erros. Como essa matéria envolve apenas contas de multiplicação e divisão, será fácil a resolução, não havendo tantos problemas. Basta ficar atento às unidades. É isso, gente. Essas são as dicas da eletrólise quantitativa. Agora, bora para os exercícios.